Muito bem, pessoal. Estamos retomando aqui a lista de exercícios de revisão do primeiro semestre de 2010 do curso de Economia 1, aqui na UFRPE. Tá, então a quarta questão é a questão do ENAD, né? Exame que avalia o ensino superior realizado pelo governo todo ano. Um consumidor ganha R$1.000 por mês de renda e gasta R$200 mensalmente com alimentos, 300 com aluguel, 100 com transporte, 100 com saúde. E tá, se o preço dos alimentos cai 10%, o aluguel cai 15%, o preço do transporte aumenta 5%, os serviços de saúde encarecem 10% e os demais preços não se alteram, então a renda desse consumidor aumenta, diminui, o que acontece? Pois bem, vamos ver primeiro aqui que ele gasta 200 com 300, 500 com mais 100 de transporte, 600 com mais 100 de saúde, 700. Vamos ver quanto que ele passa a gastar depois que houve a alteração de preços, né? Então, o preço dos alimentos cai 10%. Ele gastava 200, ele passa a gastar 180. 10% de 200 é 20, subtrai aqui 10%, ele gasta 180 com alimentos. O aluguel cai 15%, então ele gastava R$300 aqui, ele passa a gastar 265, né? R$45. 10% de 300 seria 30, 15% vai ser 45. Ele poupa R$45 aqui no aluguel, então vai ficar 255, perdão. 255, aqui 180. O preço do transporte aumenta 5%, ele gastava 100, passa a ser 105. E a saúde encarece em 10%, ele gastava mais 100, passa a ser 110. Então, se a gente fizer a conta rapidinho, muito bem, se a gente fizer essa conta rapidamente, a gente tem 180 mais 255 mais 105 mais 110. A soma desses gastos depois das mudanças de preços vai ser 650 e não mais 700 como a gente tinha anteriormente. Então, o consumidor, nesse caso, deixa de gastar R$50. Comparando R$50 com os R$1.000 da renda desse consumidor, a gente tem um valor de 5%. Então, ele teve um ganho de 5%. Entre as alternativas que a gente tem aqui, a renda real desse consumidor aumenta no máximo 5%, aumenta no mínimo 5%. Ora, a resposta certa é B, a renda real aumenta no mínimo 5%, porque seja lá o que for que esse consumidor vai gastar, o resto, né, o remanescente, os R$300 da renda dele, ele pode gastar, ele pode poupar e obter juros sobre aquilo. Então, aqueles R$50 poderiam representar na forma de juros até um ganho maior do que simplesmente os 5%. Então, a renda real dele aumenta pelo menos 5%. Resposta é a letra B. Vamos passar para a questão 5, né? Também é uma questão desse exame do ENAD, só que na época do Fernando Henrique, ele tinha outro nome, chamava Exame Nacional de Cursos. Então, aqui em 2001, a gente vai para a seguinte questão. Em uma economia, são conhecidos os valores para determinado ano dos agregados macroeconômicos abaixo. Consumo do setor privado é chamado de C, investimento do setor privado é chamado de I, poupança do setor privado é chamada de S, gasto total do setor público, G, exportações de bens e serviços não fatores, X, importação de bens e serviços não fatores, é M, e renda líquida enviada ao exterior, RL. Aí vem a pergunta, o produto interno bruto dessa economia, a preços de mercado neste ano, é dado pela soma algébrica de... Bom, aqui é uma pergunta de definição, então não tem muito o que explicar. A resposta correta é a letra C, é letra D, consumo mais investimentos, mais os gastos do governo, mais as exportações, menos importações. Lembrando que o produto interno bruto é a soma das riquezas produzidas, né, negociadas em mercado ao longo de um determinado ano, nos seus valores de efetiva transação. Então, a gente tem o valor final desses bens e serviços finais da economia. E a definição correta aqui, então, é a letra D. Na questão 6,
também questão do Exame Nacional de Cursos de 2001, vem a seguinte colocação. Com o intuito de maximizar seus lucros, uma firma deve escolher o nível de produto onde, e aí tem diversas opções aqui. A resposta correta é o custo marginal é igual à receita marginal. Ora, por que essa é a resposta correta? Essa é a resposta correta porque nas decisões da firma, seja ela em concorrência perfeita ou não, ela vai sempre verificar se o custo para produzir a próxima unidade, portanto o custo marginal, é superior ou inferior ao valor que se obtém com a venda dessa mercadoria no mercado. Então, é o que a gente chama de receita marginal. No caso particular da concorrência perfeita, a receita marginal ainda é igual ao preço. Então, a gente teria a fórmula, a regra de maximização, escolher, a empresa tem a função de escolher o ponto ótimo de quantas quantidades produzir, é a quantidade tal que preço é igual a custo marginal. Mas isso é particularmente para o caso de concorrência perfeita. Quando vocês estudarem nos cursos de micro a maximização de firmas em oligopólio ou em monopólio, vocês vão ver que a regra geral é receita marginal é igual a custo marginal. No caso de concorrência perfeita, receita marginal é sempre a mesma, porque a empresa é tomadora de preço, portanto, os preços são dados do ponto de vista da decisão da empresa. Então, preço é igual a custo marginal é a mesma coisa que dizer que custo marginal é igual a receita marginal. Mais uma questão para concluir esse vídeo, a questão 7. Também do Exame Nacional de Cursos. Se o produto interno bruto a custos de fatores forem somados os impostos indiretos e subtraídos os subsídios, obter-se-á o produto interno bruto a preços de mercado. Isso é mais uma questão de definição. Quando a gente calcula o produto interno bruto a custos de fatores, a gente tenta retirar do produto interno bruto a preços de mercados o efeito de impostos e subsídios, impostos indiretos como ICMS, IPI e subsídios que o governo de alguma forma auxilia, estimula determinadas produções. Então a gente tem na visão do produto interno bruto a custo de fatores uma visão menos distorcida pela atuação do governo. Mas, de toda forma, o número mais utilizado na economia é o produto interno bruto a preços de mercado, que são os preços finais efetivamente transacionados e que, portanto, incluem todos os impostos e subsídios. Vamos parar por aqui, daqui a pouco a gente retoma.